Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos continuar as nossas reflexões? É o meu diário. Eu vou contar para vocês como eu tenho curado o meu coração partido. Isso. Então, como que a gente pode curar as dores da nossa alma, do nosso coração? Ao longo da minha vida, eu tenho aprendido que muitas das minhas dores, das minhas expectativas. Olha, é muito importante você pensar em quando você está conhecendo alguém, quando você se relaciona com alguém, a gente tem que começar a se ater às expectativas que a gente cria em relação ao outro. Elas são muito importantes. Porque nós, tendenciosamente, a gente faz muita projeção nossa, criamos muitas ilusões, muitas expectativas em relação às pessoas. E por muitos e muitos anos da minha vida, eu achava que eu só seria feliz ao lado de alguém que me completasse. Isso. E essa busca foi incessante. Todos os dias eu busquei um companheiro que me completasse, né? Que fosse a minha alma gêmea. Aí eu comecei a observar que, imagina se eu tivesse que conviver com uma pessoa igual a mim. Ia ser desastroso. É horrível, né? É horrível a gente viver com uma pessoa igual. Porque uma pessoa igual, ela não vai te desafiar, ela não vai te fazer crescer, ela não vai te criticar, ela não vai fazer um monte de coisa. E o nosso ego, né, alimenta de que nós somos sempre os donos da razão e a gente se vitimiza diante das coisas. E uma das maneiras de você curar o coração partido, meu amor, é você passar a ter responsabilidade afetiva sobre você mesmo, sobre as suas projeções, sobre as suas expectativas. Isso faz todo sentido da nossa vida. E buscar também a curar, né? Quando eu falei lá das rejeições, que elas são muito importantes, porque as rejeições vão estar intimamente na imagem que você tem de si mesmo, tá? Então você vai se sentir incapaz, insegura, você vai ter que vivenciar essas experiências ruins que você traz, confrontá-las para que você possa se relacionar bem com você mesmo. E quando você se relaciona bem com você mesmo, você começa a deixar de se vitimizar. Você começa a deixar de criar expectativa da sua felicidade em relação ao outro. Então, já viu aquele... Eu gosto muito dos provérbios. Eu adoro provérbios. É um ensinamento muito profundo. E às vezes os ditos populares são aqueles que ao longo da nossa vida a gente vai aprendendo, né? Então, e tem o que eu digo, casa de pau, casa de ferreiro e espeto é de pau. Se você pensar bem nisso, a gente está sempre negligenciando, sabotando o nosso autoconhecimento, a olhar para nós de verdade, a nos reconhecer com qualidades e com defeitos, e a gente busca no outro, às vezes, qualidade que a gente não tem, mas que de uma forma até velada ou às vezes explícita, a gente cria uma máscara de que não, nós temos tudo isso. E ninguém representa um papel a vida inteira. Uma hora ou outra você comete um deslize e cai por terra toda aquela formulação pessoal que você projetou, né? Então, para a gente se dar bem no relacionamento, a gente tem que primeiro compreender que a minha felicidade, ela não depende de terceiro, eu não vou terceirizar a minha felicidade. Até porque me relacionar com o outro, antes de tudo, eu tenho que me relacionar bem comigo mesmo. Enquanto eu não trabalhar as minhas crenças limitantes, as minhas frustrações, as minhas carências, as minhas rejeições, eu não vou curar o meu coração partido. Porque eu faço questão, né, de ser a pobrezinha, a coitadinha, a injustiçada,
Então, isso a gente precisa confrontar conosco, trazer na real, olha, o que eu sou? Quais as expectativas que eu criei? A partir dessas perguntinhas, você vai começar a se relacionar bem com você mesmo. E quando você traz essas questões para você, você começa a se dar bem com qualquer outra pessoa. Porque você aprende que ninguém, a não ser você mesmo, eu mesma, você mesmo, é responsável pelas suas escolhas. Que ninguém, além de você mesmo, por você mesmo, é responsável pelas suas dores, pelas suas frustrações. Terceirizar a nossa culpa traz um certo alívio momentâneo. E a gente vai transferindo isso ao longo da nossa vida para esse, para aquele, para aquela outra pessoa. E nós? Qual é o nosso papel? Qual foi a nossa contribuição para que as coisas chegassem a esse nível, a esse ponto, né? Existem muitas perguntas que a gente precisa formular e responder para nós mesmos. E quando você faz uma autoanálise, quando você faz verdadeiramente todas as suas fraquezas, você expõe, você cura a dor da sua alma, você deixa de se vitimizar diante dos outros, você para de criar expectativas de felicidade nos outros, você aprende a ser sozinho, você aprende que a sua companhia ela vale muito mais do que qualquer outra coisa, e que não há problema nenhum em ser sozinha. Por quê? Porque a gente vive muitas relações desastrosas, a gente vive em companhias bem desagradáveis e achando que isso é tudo que eu preciso. E tudo que nós precisamos é de parceria, é de entendimento, é de reciprocidade, é de diálogo, mas principalmente da nossa individualidade. Sabe, eu vejo muito, eu escuto muitas histórias, e as minhas mesmo, né? Enquanto você não resolve o seu passado, que você não cura, e o seu passado, às vezes, ele está elencado a muitas outras frustrações que você viveu, e você vai colocando isso de forma sucessiva no seu presente. Então, primeiro você tem que curar o seu passado. Primeiro você tem que entender a sua responsabilidade diante de cada relacionamento fracassado. O que você estava criando de expectativa, o que era real, o que é ilusão. Você tem que ter um bom diálogo com você, com seu parceiro. Você tem que ter clareza e verdade nas coisas, porque o que fica no subentendido, você não consegue decifrar. Você precisa respeitar a individualidade e a liberdade do outro. E eu vejo muita gente, muitos terapeutas, muitos psicólogos, e assim como em todas as outras áreas, que não conseguem resolver nem a vida própria, como é que vai aconselhar os outros? Então, por muitos e muito tempo eu venho estudando e falei assim, a única maneira da gente passar a credibilidade é a gente nos mostrando como a gente é imperfeito, né? Para que as pessoas possam, através do meu testemunho, da minha superação, também aprender um caminho para superar os seus próprios obstáculos. Então hoje eu vou deixar para você a reflexão de que muitas das suas coisas que acontecem no seu dia hoje, no seu presente, elas vêm lá dos seus fracassos no seu passado, na vida financeira, na vida amorosa. Então procure reavaliar o seu passado como lição, como entendimento, naquilo que você não deve repetir no seu presente. Né? Ele foi uma lição, você não pode mudar, mas você pode mudar todas as outras circunstâncias da sua vida no presente. E eu tenho certeza que quando você começa a pontuar essas coisas, você vai curar o seu coração partido, você vai deixar de ser vítima, você vai deixar de ter controle, você vai deixar as coisas fluírem, porque por mais que a gente queira, a gente não consegue controlar nem a nós mesmos, né? É uma luta ferrenha e diária entre o ser, o ter, o pertencer. Então a gente está sempre nessa ebulição. Tem um momento da sua vida que você vai ter que parar,
Você vai ter que se reavaliar e colocar a responsabilidade que é sua para você resolver os seus conflitos. O que você pode fazer para mudar determinados comportamentos? Porque ninguém erra sozinho, né? E se nós erramos, e nós erramos muito mais do que acertamos, é preciso a gente aprender com os nossos erros. Senão, não tem serventia nenhuma a gente ter errado e vamos continuar cometendo os mesmos erros. Então, para curar um coração partido, procura ver primeiro o que te levou, quais as expectativas que você tinha para que você chegasse nesse nível. Qual foi a sua responsabilidade de verdade nisso tudo? Quais as ilusões que você criou? O que você buscava nos seus relacionamentos para que você possa, então, ter um relacionamento saudável? E eu fico pensando que muita gente acha que a maioria das mulheres, eu me dirijo muito às mulheres, elas querem relacionamentos sérios e duradouros, né? Pelo menos eu nunca quis. Eu nunca quis um relacionamento sério, duradouro, que eu digo assim, um casamento, alguma coisa assim. Desde a minha infância eu tinha aversão de casamento, porque eu sempre achei que no casamento a convivência humana ela é muito árdua, porque a gente conviver com uma pessoa diferente de nós e querer que as pessoas se tornem iguais é um conflito muito, muito grande. E a maioria dos relacionamentos acabam justamente por isso. É porque a gente quer que a pessoa seja igual a gente e a pessoa nunca vai ser igual a ninguém, porque nós somos únicos. E quando você perde o respeito do seu espaço e da sua individualidade, e quando você não tem clareza da situação que você está vivendo, quando você não tem clareza, né, sobre o que o outro espera de você, qual é o seu papel na vida do outro, né, que vocês não conversam, que vocês não têm diálogo sobre isso, que vocês não pontuam os seus sonhos, não existe alma gêmea que suporte a pressão e o rompimento vem com certeza. E com ele a frustração do que poderia ter sido feito, né, do que poderia ser reavaliado, do quanto a gente ainda poderia experienciar e viver ao lado de pessoas tão especiais que a gente acaba perdendo pela nossa falta de capacidade de entendimento, de que cada um é um, que não existe afinidade, existe afinidade de tesão, de pele, de um monte de coisa, mas o amor só não basta, a química só não basta, tem que haver comprometimento, lealdade, respeito e individualidade. Aí sim, você vai curar o seu coração partido e você vai estar pronta para experienciar uma vida ao lado de alguém que você escolher com muito mais tranquilidade, de forma saudável, de forma que os dois, né, tenham momentos ímpares e significativos, mesmo estando juntos. Beijo grande, eu espero que você tenha pegado algumas frases e trazido isso para que você melhore, para que você tenha mais responsabilidade afetiva, principalmente com você mesmo. Porque quem não é um bom ímpar, jamais será um bom par. É preciso tirar as nossas crenças limitantes, é preciso tirar a responsabilidade única e exclusiva dos fracassos dos nossos relacionamentos no outro e compreender a nossa parcela de contribuição, né? É preciso a gente se enxergar como pessoas totalmente diferentes e alinhar aquilo que é bom, aquilo que faz crescer, aquilo que faz a vida a dois ser uma coisa estupenda. Do contrário, é melhor ficar sozinho e curar o seu coração sozinho, tá? Porque é muito errado essa coisa de que eu vou terminar esse relacionamento e vou entrar logo em outro. Não. Eu sempre, quando eu termino os meus relacionamentos, foi um casamento de 30 anos que eu vivi, né? Uma experiência, teve muita coisa boa. Eu contribuí muito para o fracasso dele, eu tenho certeza disso hoje, né? Mas o que separa um ser humano do outro é a distância da comunicação.
isso cria a falta de clareza, isso cria todas as barreiras que vão desencadeando nas outras e acaba por coisas incríveis que a gente poderia viver, né? Deixar de existir. Um beijo grande, eu espero que você se cure, espero que a minha fala te traga alguma clareza e melhore realmente o que você precisa mudar para você salvar aquilo que é o melhor que a gente pode oferecer ao outro. O carinho, a compreensão, o amor, a paz, porque sem paz, equilíbrio, harmonia, reciprocidade, não existe relação que sobreviva, tá bom? Beijo grande, até a próxima.